Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Plural para Ouvir. Hoje é quinta-feira, 10 de junho. Meu nome é Sabrina Cardoso e eu vou apresentar as principais notícias do dia. Esse podcast é uma parceria entre o Jornal Plural e o curso de jornalismo da Universidade Positivo. O destaque da vizinhança com Natália Gonçalves. Curitiba distorce estudo e ignora dados para dizer que ônibus são seguros na pandemia. Notícias sobre a educação, com Caroline Maltaca. Falha em avaliação da CED traz à tona a pressão a alunos e críticas contra o exame. Gastronomia, por Jennifer Ribeiro. Empresa traz peixe fresco a Curitiba e gera renda extra para pescadores artesanais. Notícias sobre a pandemia, com Ana Buzzi. Projeto oferece atendimento gratuito para pessoas com sequelas pós-Covid. Plural para Ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Curitiba distorce estudo e ignora dados para dizer que ônibus são seguros na pandemia. É o destaque de Natália Gonçalves. Estudo desconsidera assintomáticos e transforma índice de positividade entre passageiros em, abre aspas, índice de contaminação, fecha aspas, por Rosiane Correia de Freitas e Rafaela Moura. Logo após voltar a declarar a bandeira vermelha em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde fez um esforço para afirmar que o transporte coletivo é seguro. Em material divulgado no site da Prefeitura, o órgão afirma que a contaminação por Covid-19 nos veículos de transporte urbano é baixa, dizendo que, segundo o estudo epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, feito em parceria com a URBS, o índice de contaminação de passageiros do transporte coletivo de Curitiba é inferior a 1%. A afirmação, no entanto, não corresponde às informações do estudo da própria Secretaria, que usou duas bases de dados para tentar identificar, entre as pessoas que tiveram resultado positivo no exame PCR para Covid-19, quem andou de ônibus no período em que deveria estar em isolamento entre março de 2020 e março de 2021. O estudo levou em consideração cerca de 60% das pessoas que usam transporte coletivo e têm cartão de transporte, cujos dados foram usados na análise. No período de março a dezembro de 2020, 12 mil pessoas com PCR positivo para Covid-19 foram identificadas em viagens do transporte coletivo urbano. É pouca gente, se comparada com a média de 249 mil pessoas que diariamente usaram o transporte no período. Segundo o responsável pela pesquisa, Diego Espinosa, educador físico com mestrado em saúde pública pela UFPR, o maior índice de pessoas com PCR positivo em relação ao total de passageiros do dia foi de 0,09%. Foi daí que saiu a conclusão de que, abre aspas, índice de contaminação, fecha aspas, é inferior a 1%. Porém, o que se mediu no estudo não foi a contaminação, ou seja, a transmissão da doença de um paciente doente para outras pessoas dentro do ônibus, e sim só a presença de pessoa com resultado positivo para a doença. Para medir a contaminação, seriam necessárias outras formas de mensurar a transmissão do vírus dentro do ônibus e demais ambientes da rede de transporte, em especial a consideração da densidade de passageiros nos veículos e o tempo de permanência das pessoas dentro do carro. O Departamento de Epidemiologia da ISMS não quis fornecer ao Plural os dados usados na produção do gráfico com os resultados da pesquisa, porque eles estariam ainda, abre aspas, em análise, fecha aspas, muito embora tenham sido amplamente divulgados. Segundo Espinosa, os resultados obtidos não querem dizer que não se transmite Covid-19 no ônibus, mas ele acredita não ter identificado uma relação entre o aumento do número de casos e o aumento do número de usuários do transporte. Ele concluiu isso ao sobrepor os dados de números de passageiros por dia no transporte com o número de casos de Covid-19 confirmados na cidade. Essa observação, no entanto, não leva em consideração outros fatores, como o índice de reprodução do vírus, RO. Outra limitação do estudo diz respeito à baixa testagem de pessoas para rastrear casos de Covid-19. Via de regra, a cidade só realiza exames em pessoas com sintomas moderados e graves. Segundo o estudo do Centro de Medicina baseado em evidências da Universidade de Oxford, que sistematizou os resultados de diversos estudos sobre a evolução de casos de contaminação pelo coronavírus, entre 5% e 80% dos pacientes contaminados permaneceram assintomáticos, e parte desses casos assintomáticos podem apresentar sintomas após uma semana. Questionado sobre a ausência de consideração sobre os assintomáticos, Espinosa diz que os casos sintomáticos têm maior risco de transmissão.
Ele concordou que seria melhor testar mais pessoas, mas que os dados usados são representativos. Ou seja, ao testar só casos moderados e graves, provavelmente uma parte significativa dos casos ativos da doença na cidade jamais entraram para as estatísticas da pandemia na capital, nem estão entre os casos identificados de pessoas doentes que mantiveram a circulação em ônibus do transporte coletivo. Segundo Espinosa, o plano agora é ampliar a pesquisa incluindo resultados de exames rápidos, cujo uso foi ampliado pela SMS recentemente. Não há, porém, planos para realizar ampla testagem, mesmo que pontual, dos passageiros do transporte público. Espinosa também afirma que o resultado do estudo aponta para a efetividade do uso de máscara, distanciamento e pouca interação entre pessoas dentro dos veículos do transporte na contenção da Covid-19, o que só estudos mais completos de acompanhamento de grupos de passageiros teriam, de fato, condição de concluir. Um desses estudos, realizado na China, acompanhou 2.334 pacientes e 72.093 pessoas que tiveram contato próximo com eles em trens de alta velocidade do país e concluiu que o risco de transmissão aumenta de acordo com a distância da pessoa do paciente contaminado e o tempo de viagem. A conclusão dos pesquisadores é de que o risco de transmissão dentro do transporte pode ser reduzido ao se reduzir também a densidade de passageiros, a distância entre eles e o uso de equipamentos de higiene pessoal. Com reportagens de Rosiane Corrêa de Freitas e Rafaela Moura, a locução dessa matéria foi de Natália Gonçalves, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Falha em avaliação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte traz à tona pressão a alunos e críticas contra o exame. A informação é de Caroline Maltaca. Falhas no sistema de acesso a uma avaliação online da Rede Estadual de Educação do Paraná deixaram milhares de alunos na mão nesta quarta-feira, dia 9. A instabilidade se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e foi o pontapé para outras críticas em relação ao exame. O tema chegou a movimentar até a sessão plenária da Assembleia Legislativa, a ALEP, com deputados cobrando respostas sobre um suposto vazamento de gabaritos, o que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, SEED, disse ser falso. As dificuldades técnicas vieram à tona no início da manhã, acarretando uma série de comentários de estudantes que não conseguiram acesso à plataforma. Segundo a secretaria, o problema teve relação com a grande quantidade de acessos simultâneos ao sistema da entidade organizadora. As provas foram elaboradas e aplicadas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, CAED, dentro de um contrato de 13,4 milhões de reais fechado com o Executivo em 2019 para a prestação de serviço especializado em avaliação educacional. Entre eles, a realização da Prova Paraná, que teve 3 de suas 4 edições suspensas no ano passado por causa da crise do coronavírus. A intenção do governo é que os exames desta semana substituam temporariamente a Prova Paraná e que seus resultados indiquem como foi a aprendizagem dos alunos da rede durante a pandemia. Apesar disso, o modelo de avaliação chamou a atenção. Por um lado, vieram à tona situações de pressão para que os alunos não deixassem de se submeter aos questionários. Uma escola de Curitiba, a Etelvina Cordeiro Ribas, que entrou no pacote das escolas cívico-militares criadas pelo governo Ratinho Júnior no ano passado, ameaçou retirar 30 pontos no trimestre de matriculados de quem não fizer a avaliação. Em troca de comparecimento, o colégio prometeu suco e cachorro-quente e uma apresentação de teatro à turma com maior presença e melhor desempenho. A SEED, no entanto, afirmou não ter autorizado nenhuma escola a descontar pontos de estudantes que deixarem de fazer os exames e afirmou que a avaliação não se trata de uma atividade valendo nota. Em texto, a Secretaria informa em seu site que a atividade diagnóstica não terá ranking, pois o objetivo é identificar as habilidades e os conhecimentos que os estudantes adquiriram durante o período das aulas remotas e as lacunas de aprendizagem ainda existentes, para poder replanejar as ações pedagógicas e acompanhar a evolução dos estudantes ao longo do percurso letivo. Locução de Carol Maltaca, estudante de jornalismo da Universidade Positivo. Empresa traz peixe fresco a Curitiba.
e está gerando renda extra para pescadores artesanais. Com Jennifer Ribeiro. Foi durante a faculdade que o estudante de Oceanografia da Universidade Federal do Paraná, Brian Miller, de 30 anos, percebeu as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos pescadores artesanais em Matinhos e Pontal do Paraná. O gargalo principal está na comercialização dos pescados, como conseguir que os atravessadores paguem um preço justo aos pescadores. Miller explicou que os pescadores pequenos não têm estrutura para estocar grandes quantidades de pescado e não têm acesso a canais de venda direta, por isso sempre dependem dos atravessadores. Com a faca e o queijo na mão, os intermediários estabelecem o preço do mercado, o que reverte em valores muito baixos para os pescadores. Em setembro de 2018, a situação de vulnerabilidade desses produtores levou o estudante a criar o Olha o Peixe, uma empresa com um olho no negócio e outro no impacto sobre pessoas e meio ambiente. Ao vender seus produtos para Olha o Peixe, os pescadores recebem valores bem acima dos praticados pelo mercado. Segundo Brian, em alguns casos, a renda mensal dos pescadores aumentou em até 200%. Do preço para o consumidor final, 60% do dinheiro vai para o pescador, o restante para a empresa. O pescador Henrique da Silva, de 45 anos, falou que o preço do Brian é bem melhor que o do atravessador e também contou que a renda dele dobrou e que ele não está mais passando aperto. A pesca é a fonte de sustento para a sua família, que conta com a esposa Juscelia, as filhas Pamela e Sabrina, além de 2 tripulantes. Ele cita como exemplo a cavala, espécie muito comum no inverno. Olha o Peixe paga R$ 11,00 o quilo, já o atravessador não compraria por mais de R$ 6,00 o quilo, segundo Henrique. No final do mês, diferenças de preço como essa resultam em renda extra significativa para as famílias. A rotina de Henrique é puxada. Ele acorda às 5 da manhã, toma um café e vai para o mar atrás do cardume. Às vezes, roda a manhã inteira a bordo do seu barco Pamela Cake, dedicado à filha, para localizar e cercar os peixes. Em um dia de sorte, junto com as redes, ele pode puxar mais de 2 toneladas de peixe. De volta para a terra firme, no começo da tarde, a esposa e as filhas se encarregam de beneficiar o pescado. Lavam, limpam e congelam os produtos que a equipe de Brian, que hoje conta com 10 pessoas, distribui para os clientes em Curitiba e região metropolitana. A empresa fornece pessoas físicas e 35 restaurantes, como o Quitanda Restaurante e OBST, em um hospital na capital. Brian garante que, além de gerar impacto positivo sobre a renda das famílias, outro foco da empresa é não trabalhar com espécies ameaçadas de extinção. O Henrique confirmou o que Brian disse, contando que, se você aparecer com um peixe que está no período de defesa, ele não vai comprar. A chefe Gabriela Carvalho do Quitanda é uma entusiasta desde que o projeto foi lançado. Ela afirma que a cadeia de pesca é muitas vezes insustentável e que o produto que chega para ela tem qualidade enfraquecida, mas que Brian trabalha para reconectar a comunidade pesqueira e trazer o peixe mais fresco atual do mercado. A muqueca de Gabriela é feita com posta de cavala, abundante no litoral paranaense, enquanto o cação, geralmente usado nesse preparo, é uma espécie ameaçada de extinção. Além disso, peixes que fogem do comum são descobertas saborosas. A chefe prepara em seu restaurante a pescada bembaca, levemente empanada na farinha de milho e grelhada com fio de azeite. Gabriela diz que Brian levou a qualidade do peixe do restaurante graças ao respeito que ele tem pelo meio ambiente, pelos consumidores, pelos atravessadores e pelos pescadores. Além de abastecer restaurantes, o Olha o Peixe trabalha com encomendas avulsas e clube de assinatura para pessoas físicas. A empresa não tem loja física e atende apenas pelo delivery. São 3 opções de pacote. O de R$ 45,00, que dá direito a 1 kg de peixe, o de R$ 60,00, que vem com 1,5 kg de peixe, e o de R$ 140,00, que tem 2 kg. O cliente escolhe qual pescado receber dentro de uma gama de opções. A safra é anunciada semanalmente nas redes sociais. Nessa época do ano, por exemplo, o mar está cheio de cavala, tainha, linguado e camarão 7 barbas. Já a pescadinha, carne de siri, bacucu, um tipo de marisco, se encontram o ano inteiro. No verão, o mar é mais generoso ainda. Pescadores e clientes fazem a festa com robalo, bagre, salteira, peixe-porco e pescada amarela. Nada é jogado fora durante o processo de beneficiamento. As aparas e a carne que fica entre as espinhas na hora de filetar o peixe são reaproveitados para fazer coxinha. Siri e camarão também viram hambúrgueres e quiche que são congelados e comercializados para o Olha o Peixe. A clariana, uma espécie saborosa, mas cheia de espinhas, é preparada na panela de pressão para que as espinhas desmanchem e em seguida virem escambeche. Brian diz que a importância do projeto que ele criou é criar uma nova cultura entre os consumidores e fazer um contraponto à enorme indústria de tilápia e salmão.
A zootecnista Regina Cândido, de 57 anos, virou cliente assídua no final do ano passado. Ela acha legal poder apoiar os pescadores, já que de longe isso é difícil, mas ela fala que pequenos gestos podem fazer a diferença. Regina também disse que está experimentando peixes que até então não conhecia e nem sabia cozinhar. Para ajudar seus clientes na cozinha, o Olha o Peixe lançou um livro com mais de 60 receitas que ensinam a preparar 22 tipos de peixe do litoral paranaense. Desde moqueca de bagre a ceviche de robalo. O e-book pode ser baixado gratuitamente no site. Atualmente, Miller colabora com 10 comunidades pesqueiras, em Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba e Ilha do Cardoso, e atinge diretamente 94 famílias de pescadores. De acordo com o idealizador, o projeto já comercializou 22 toneladas de pescado e gerou R$370 mil em receitas para a comunidade em menos de 3 anos. A empresa já realizou mais de 5 mil entregas e atualmente conta com 275 assinantes. A expectativa é chegar a 1.000 até o fim do ano. A iniciativa, que já foi premiada pela Fundação Boticário, prevê também envolver mais comunidades do litoral e levar a distribuição para Morretes e outros municípios da região. E fechando a edição de hoje, o projeto que está oferecendo atendimento gratuito para pessoas com sequelas pós-Covid. O destaque trazido por Ana Buzzi. Idealizado por mulher que passou 30 dias internada por Covid, iniciativa da assistência física, neurológica e psicológica. A experiência pessoal com a infecção pelo coronavírus levou Raquel Trevesi a criar o projeto Com.Vida, que oferece atendimento especializado para pessoas que se recuperam do vírus, mas sofrem com sequelas. Desde que estava internada na UTI em estado grave, pensava sobre o tratamento após a alta, e a partir de uma conversa com a chefe de enfermagem da UTI já em casa, a questionei e constatei que muitas pessoas realmente não recebem a assistência necessária pós-Covid, relata Raquel. A idealizadora do programa permaneceu 30 dias internada, sendo 20 na UTI. Neste processo, ela presenciou a desassistência de muitas pessoas por não terem condições financeiras de se recuperar plenamente. Dentro do projeto Com.Vida, é possível se consultar com diversos profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, médicos e também ter acesso a exames e medicamentos. Tudo sem custo. Para conseguir atendimento, basta se cadastrar no site e preencher uma ficha com os dados necessários. Depois disso, é só aguardar o contato da equipe de triagem por meio do telefone para dar sequência ao processo. Segundo a coordenadora do Com.Vida no Paraná, a psicóloga Luciana Deutsch, hoje 85% das pessoas que se recuperam da Covid apresentam alguma sequela, seja física, neurológica ou psicológica. Por isso, esse trabalho agora é essencial. Existem estudos em universidades de renome no Brasil onde estão observando que as sequelas neurológicas vão acarretar em sequelas emocionais e psicológicas. Já temos pacientes que estão apresentando síndrome do pânico, alucinações, perda de memória recente, dificuldade de concentração para leitura, cálculo e dificuldade na escrita, não apenas motora, como a lembrança de como se escreve as palavras. Quanto a Luciano, devido à alta demanda de casos e de pacientes cadastrados, no momento o projeto está recrutando profissionais de psicologia e fisioterapia dispostos para atendimento voluntário e conta com a ajuda do público. O paciente pós-Covid tem a necessidade do acolhimento. Precisamos, enquanto profissionais da saúde, estarmos dispostos a ouvir cada paciente, relata a coordenadora. Para ser um voluntário, basta acessar o site e preencher o cadastro. Com matéria de Juliana Mendes, a locução deste texto foi de Ana Buzzi, aluna de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. E por hoje é isso. Obrigada por nos acompanhar. Eu sou Sabrina Cardoso, para o Plural para Ouvir. Até amanhã. Plural para Ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart, locução Sandra Guimarães, orientação Sandra Nodari.